A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal MPV, pregando palavra genuína. Meus amados irmãos, vocês que nos acompanham aqui, vocês que estão chegando agora, temos muitos vídeos aqui, temos ensinamentos, testemunhos, experiências. Então esteja aí acessando os nossos vídeos e também compartilhando com outras pessoas, para que assim possamos alcançar mais vidas. Deixe o seu like, seu comentário do que você achou aqui do vídeo, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o livro de Gálatas, no seu capítulo 4, versículo 16. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele é o autor desta carta. Nós sabemos que ele a escreveu e a enviou à igreja de Gálatas. Nós sabemos que, enquanto ele escrevia, certamente nós sabemos que foi o Espírito Santo de Deus que orientou ele em tudo. Então ele foi o escritor, o autor, melhor colocar como Deus, porque certamente foi Deus que inspirou o apóstolo Paulo para escrever esta carta. Nós sabemos muito bem do contexto da história do apóstolo Paulo. Nós sabemos que ele mesmo vai testificar que Deus o escolheu no ventre da tua mãe. Aqui no livro de Gálatas, capítulo 1 e versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revela o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e não consulteis carne e nem sangue. Nós sabemos que o próprio apóstolo Paulo, ele é quem vai testificar que foi o Senhor que escolheu e o designou e o enviou para cumprir uma missão sobre esta terra. O apóstolo Paulo, ele foi escritor de 13 cartas do Novo Testamento, inclusive esta carta ao Gálatas. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, o contexto da tua história não foi uma história boa. O contexto, ele é perseguidor, ele fazia de tudo para poder tentar parar aqueles que estavam no caminho, que estavam servindo ao Senhor. Este mesmo, indo para Damasco, no capítulo 9 de Atos, com seu coração muito cheio de ódio contra a igreja do Senhor, Jesus decide ter um encontro com ele e mudar totalmente seus pensamentos e a sua visão. O próprio Jesus resolve dar um direcionamento novo para o apóstolo Paulo. O próprio Jesus resolve ter um encontro com ele. Observa que quando o Senhor se revela para ele por meio de um resplendor de luz, o Senhor vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Quem és? Sou eu, Senhor Jesus, a quem tu persegues. Enfim, ele cai com o rosto em terra, é conduzido à rua chamada direita em Damasco, casa de Judas. Deus fala com Ananias, Ananias vai orar por ele, as escamas dos olhos vai cair, e ele vai passar a enxergar. Só que ali a visão do apóstolo Paulo, eu estou se referindo a apóstolo porque todo mundo já conhece que é o apóstolo Paulo, mas sabemos que outrora é chamado de Saulo, mas é porque tinha dupla cidadania. Então o seu nome romano é a Saulo, o seu nome judeu é a Paulo. Então ele tinha dupla cidadania. Irmãos, nós observamos que a visão dele, quando ele recupera por meio da oração que Ananias fez por ele, observe que ele poderia
não submeter às autoridades eclesiásticas da época, mas mesmo assim ele vai submeter, porque ele vai entender que quem orou por ele foi uma liderança, a qual Deus fala com Ananias. Orou por ele e as escamas caíram dos seus olhos. É Deus dizendo, por mais que eu falo com o homem e por mais que eu me revelo a ele vai precisar de orientações e de ajuda de pessoas que já estão há muito tempo na caminhada. Deus tem um grande projeto na vida do apóstolo Paulo. E a gente vai ver que o próprio Deus vai falar para Ananias que o Senhor havia o escolhido para poder pregar aos gentios. E o apóstolo Paulo, que em Gálatas capítulo 1, versículo 15, vai testificar sobre isso, que Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe para poder pregar aos gentios. Então nós observamos que o apóstolo Paulo, num pequeno resumo da sua trajetória, ele sofreu muito. Ele sofreu muito por aceitar a vontade de Jesus em sua vida. Ele tinha um espinho na carne, que ele vai dizer que Satanás batia nele ao ponto que caía no chão por causa desse espinho. E ele rogou a Deus por várias vezes para que Deus retirasse esse espinho da carne dele. Tem muitas interpretações sobre o espinho na carne de Paulo. Eu acredito que é algo espiritual. Eu acredito que possa ser algo referente à sua vida passada. Tantos males ele causou contra a igreja do Senhor. Quanto mal ele fez à igreja. E quando isso vinha à mente dele, o diabo acusando ele, ele fragilizava ele. Porque quantas vezes a gente, quando tem um encontro com o Senhor, e a gente se depara que a gente perdeu tanto tempo afastado do Senhor, afastado da tua obra, afastado da tua presença, e a gente mesmo, por muitas vezes, o diabo vem com aquelas setas malignas dizendo, você fez muita coisa errada, olha só o que você fez, e aquilo acaba nos atingindo, mas por um certo momento, depois o Espírito Santo de Deus e nos consola dizendo, ao tempo da ignorância, o Senhor perdoou e os seus pecados foram apagados. O que manda é daqui para frente a sua história, não o passado. Possa ser isso, talvez levando para o lado espiritual, a qual o diabo atingia, também possa ser outras coisas também. Alguém vai dizer, alguns estudiosos, que era uma enfermidade que ele tinha e Lucas o tratava, que é o doutor Lucas, que é a companheira dele, o tratava. Outros falam que é algo espiritual, que poderia ser um pecado, só que eu acho que não seria um pecado, pela forma que o apóstolo Paulo vivia na presença de Deus, uma vida totalmente separada e dedicada ao ministério e ao chamado de Deus sobre a vida dele. E aqui a gente observamos perfeitamente que talvez possa ser espiritual, possa ser algo que o inimigo martirizava constantemente na mente dele e de vez em quando conseguiu atingir. Assim como todos nós, às vezes a luta, a adversidade vem, as aflições vêm. Eu até esses dias, em uma ministração, eu falei que nós hoje, para nós que vivemos no Brasil, a gente não poderia usar muito a expressão eu estou em um deserto, eu estou em um vale, porque se nós for analisar, deserto é lugar de provação, lugar que demônio está tentando o tempo todo. Deserto é algo muito forte. Vale, já ouviu o salmista dizendo, eu passei pelo vale da sombra da morte. Então hoje muitos estão atribuindo vales e desertos que na verdade não estão enfrentando isso, não estão passando por isso. Às vezes está atribuindo, estou em um grande vale, e às vezes é aflições que está passando, às vezes é uma luta, às vezes alguém fala, estou em um grande deserto, está difícil demais, mas às vezes está atribuindo ao deserto aquilo que é aflição, que Jesus Cristo disse no Evangelho escrito por João, no seu capítulo 16 e no verso 33, mas no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, Cristo venceu. E nós também certamente, se permaneceremos com Cristo,
nós também venceremos. Então aqui a gente observa que vale, deserto, é algo muito mais profundo do que a gente passa. Deserto e vale, acredito eu, que os nossos irmãos no Oriente Médio estão passando. Alguns servindo a Deus dentro de cavernas, escondido. Alguns estão com apenas algumas folhas da Bíblia que lê e passa para outra e assim vão alimentando a sua vida espiritual. Vale, desertos que alguns dos Oriente Médio estão enfrentando. Quer uma arma na cabeça, nega Jesus. Se não negar, morre. Como vídeos que a gente temos informações de missionários sendo queimados dentro de pneu por não negar a fé. Isso é um deserto. Você imagina a aflição, o deserto, o vale da sombra da morte, em você viver hoje, sabendo que a qualquer momento você pode morrer por não negar a sua fé. E isso é um verdadeiro vale, um verdadeiro deserto. O que nós enfrentamos hoje no Brasil, não posso generalizar, porque eu sei que tem pessoas que atravessam vale mesmo, que atravessam desertos, mas tem muita gente atribuindo lutas e aflições a desertos, a vales. Vale é algo, como diz o salmista Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Vale da sombra da morte. É onde você consegue ter a concepção de ver a morte o tempo todo. O vale te faz te sentir como que a morte está muito próximo. A qualquer momento você se vai. Então isso é vale. Deserto, durante o dia, o sol escaldante do deserto te faz suar ao ponto que, segundo historiadores, muitos morreram e até hoje, quando enfrentam o sol escaldante do deserto, alguns morrem de infarto devido à quentura do sol. À noite, temperatura zero, frio terrível. Deserto é isso. Hoje muitos estão atribuindo desertos, vales, aflições que estão passando. Desemprego não é deserto, irmão. Não. Desemprego não é um deserto. Você comer arroz e feijão não é deserto. Você ter uma dor de cabeça, ter uma enxaqueca, não é deserto. Algo, frustração no relacionamento, às vezes noivado não deu certo, o namoro não deu certo, e isso não é vale, não é deserto. Então hoje muitos estão atribuindo desertos e vales que na verdade são aflições que o Senhor disse que a gente ia passar. No Brasil nós temos o privilégio de servir ao Senhor, de expressar a nossa prática de fé e regra, que é a Bíblia, de forma livre. Nós temos a oportunidade, não sei por quanto tempo, mas enquanto a gente está tendo, temos que ter a oportunidade. E o apóstolo Paulo nos ensina muito sobre desertos, sobre vales, sobre escassez. Ele mesmo vai dizer: eu aprendi a ter muito, mas aprendi também com pouco. E em tudo eu dei glória e dei graça ao Senhor. Ou seja, na abundância, Ele é fiel. Na escassez, também Ele é fiel. Este, o apóstolo Paulo, que se tornou pregador do Evangelho, uma grande ferramenta nas mãos de Deus. Abriu igrejas no Oriente Médio, dentro de 6 meses abriu várias igrejas. Um homem que se tornou uma ferramenta, uma bomba nas mãos do Senhor. Pregava a verdade. Segundo alguns estudiosos, que se nós tivéssemos acesso às 13 cartas paulinas, a gente já tinha um manual e uma instrução e um padrão cristão para poder viver aqui na terra. Pra você poder ter ideia o tanto que Deus instruiu o apóstolo Paulo, o tanto que o Espírito Santo de Deus usou a vida deste homem. O apóstolo Paulo sofreu naufrágios, ficou 14 dias sem comer, lá no livro de Atos, capítulo 28, foi para a ilha chamada Malta. Isso sim são vales, são desertos, irmão. O que o apóstolo Paulo, depois dele pregar, ele foi espancado,
foi dado como morto. E o que fizeram com ele? Os irmãos o ajudou colocando dentro de um cesto, colocando ele dentro de um cesto e descendo ele pelas cordas, descendo ele por umas cordas dentro de um cesto, para poder escapar com vida. Esse mesmo que em Atos 16, verso 24, por pregar e por uma jovem ser liberta, e não é aplaudido. Ele leva chicotadas, leva açoites, mas Paulo e Silas vai para dentro de uma prisão. Ele pregou, uma jovem foi liberta, e a oferta que ele recebeu foi 39 açoites. E ainda foi jogado dentro de uma prisão. Foi aplicado nele uma lei romana, que não é simplesmente um chicote, mas é a vara batendo. Segundo estudiosos, segundo estudos, morria ali mesmo na praça. Muitos que recebiam essa sentença, ali mesmo morria. Não escapava com vida. Mas observe que o que Deus fez na vida dele, sempre dando um escape, sempre cuidando. E aqui a gente vê que por muitas das vezes este homem que foi rejeitado por muitos, e agora a igreja de Gálatas, muitos irmãos estão tendo ele como inimigo. Por quê, pastor? Porque ele pregava a verdade. Ele não falava o que amassageava o ego das pessoas. Ele não falava aquilo que enchia o ego das pessoas. Ele pregava a mensagem que confrontava. Quantas vezes ele, aconselhando o jovem Timóteo, ele vai dizer: pregue, Timóteo, a palavra e vive ela, e dê um bom testemunho, para que se salve tanto a ti que prega, como aqueles que te ouvem. Ele vai sempre dar conselhos para que aqueles que o ouvem venham se aproximar dele, venham se aproximar do Senhor Jesus, venham ter intimidade com Deus. Agora a igreja de Gálatas está dizendo: Paulo é muito duro com a gente, Paulo é muito carrasco, Paulo quer pegar pelo pé da letra, Paulo, tu és o nosso inimigo. E ele mesmo vai dizer: tornei eu inimigo de vós, só porque eu falo a verdade. Ele mesmo vai testemunhar e dizer: quando eu fui ter com vós, no livro de 1 Coríntios, se eu não me engano é capítulo 2, isso, se eu não me engano, isso mesmo, deixa eu conferir aqui, isso, ele vai dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria, mas ele foi anunciar o que ele vai dizer: porque nada propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este o crucificado. Ele vai dizer: eu fui com a simplicidade do Evangelho. Eu não fui com demonstração de palavras bonitas, com palavras profundas, com português bem alinhado, que às vezes nós temos até dificuldade em entender. Nada contra. Quem estudou tem que falar bem mesmo. Só que isso não é o teor do Evangelho. Você pode ser o homem mais sábio, de letra, de formação de faculdades, de línguas portuguesa, inglesa, espanhol, alemão, todas as línguas podem ser entendido, latim, hebraico, mas quando for anunciar o Evangelho, você anuncia na simplicidade. Paulo era um homem poliglota, um homem entendido, um homem letrado, mas ele vai dizer: quando eu fui anunciar a vocês o Evangelho, eu não propus a vocês saber a outras coisas, a não ser o Evangelho de Cristo Jesus ressurreto, o Cristo crucificado. Irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho não é poder ser explicado de forma que as pessoas não entendem. É para ser explicado de forma que você entende.
O apóstolo Paulo, ele procurava ser o mais simples possível para poder transmitir a palavra do Senhor. E veja bem que ele vai dizer: vocês me têm como inimigo, porque eu falo a verdade. Hoje, irmãos, estou invertendo os valores. Quem fala a verdade é chamado de religioso e mentiroso. Quem fala a mentira é chamado de verdadeiro. Quem abraça as heresias, os pecados, as mazelas do mundo e aceita tudo isso dentro das suas denominações e só prega o amor de Jesus, não prega o que está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 por diante, que essa palavra foi inspirada, é proveitosa e toda a palavra é digna de aceitação. Ele vai dizer: repreenda, retragua-as, exorte com toda longanimidade. Então a palavra nos ensina a repreender, a exortar. A palavra nos ensina a abraçar e a amar. É uma conjunção, um conjunto que a gente não faz umas e deixa outras. É de forma em geral. Só que hoje nós observamos que, por falar a verdade, muitos não querem mais ouvir a verdade. E muitas lideranças, os que elas vão fazer, elas vão aceitar as pessoas viver do seu próprio jeito. Não vai ter disciplina, não vai ter exortação, não vai ter repreensão, porque senão vai ferir a pessoa, vai ferir o egocêntrico da pessoa, vai ferir a soberba, a arrogância, o orgulho da pessoa. E a pessoa vai sair da denominação que está ali fazendo parte. Aí muitos, por não perder a massa de pessoas, vão aceitando tudo dentro das suas igrejas. E acaba que muitos têm agradado aos homens e desagradado a Deus. E muitos estão tendo ministérios aprovados pelo homem e reprovados diante de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas: quando eu fui ter com vocês, eu falei a verdade, eu preguei a verdade. Agora vocês estão tendo eu por inimigo, porque eu falo a verdade para o próprio bem de vocês, para o próprio bem. As pessoas preferem continuar no erro e às vezes perseguir e condenar quem fala a verdade, só porque quer continuar vivendo no erro. Infelizmente, a gente, com a palavra bibliocêntrica, vamos alcançar muitas pessoas, mas nem todos serão alcançados que a gente deseja alcançar, por causa da verdade que tem que ser ministrada, por causa desta palavra que tem que ser ensinada do jeito que está escrito aqui. Santidade ainda é santidade, pecado ainda é pecado, Bíblia ainda é Bíblia, e nós devemos atentar piamente para as Escrituras Sagradas. Faça da Bíblia o seu travesseiro. Ao acordar, não vai responder mensagens, não. Não vai ir para o Instagram, para o Facebook, não. Ao acordar, leia a Bíblia. Quando for dormir, antes de você deitar, ore e depois leia uma página da Bíblia. Porque você vai bem e você vai prosperar em tudo quanto fizer. Josué capítulo 1, versículo 8. Medita nesta lei de dia e de noite, fazendo procurar cumprir o que está escrito nela, e assim te irá bem e será próspero todos os seus caminhos. Você entendeu que você estudar a palavra, meditar, ler ela constantemente, Deus te faz prosperar e ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Você vai ser direcionado por esta palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.